Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Megane E-Tech elétrico EV60 para testar aqui no canal de YouTube Targa 67. Esta quinta geração do Megane é a primeira 100% elétrica e estreia a plataforma CMF EV, que será partilhada com outros modelos da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Tem uma bateria de 60 kWh brutos e anuncia uma autonomia em ciclo WLTP de 434 km. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber como é a vida a bordo aqui dentro deste Megane E-Tech elétrico. A segunda é saber como se comporta em termos dinâmicos. E a terceira é calcular a autonomia real em estrada e em autoestrada. Por isso já sabe, fique por aí. A nova plataforma CMF EV foi concebida exclusivamente para modelos elétricos. A bateria está colocada sobre o habitáculo e tem apenas 11 cm de altura. Nesta versão EV60, a bateria tem 60 kWh de capacidade bruta e pode ser carregada em carregadores rápidos de corrente contínua até 130 kW. Neste caso, demora 75 minutos para ir do 0 aos 80% de carga. A distribuição de pesos é a ideal, com 50% por cada eixo, e o centro de gravidade está 90 mm mais perto da estrada do que nos Megane com motores de combustão. A tração é feita às rodas da frente. Um motor de 220 cavalos e 300 Nm está também sob o capô dianteiro, tal como o inversor e a eletrónica de potência. O motor elétrico é de nova geração, empregando enrolamentos de cobre no rotor em vez de ímãs, baixando os custos e poupando recursos naturais. A suspensão é independente às 4 rodas, com esquema McPherson na frente e multibraço atrás. As jantes são de 20 polegadas com pneus 215/45 R20. O estilo faz uma transição entre os modelos de combustão e os novos 100% elétricos da Renault. A frente alta leva aplicações metalizadas para atenuar o efeito e faróis LED muito esguios. A distância entre eixos, 2,7 metros, coloca as rodas nos cantos da plataforma, pois o comprimento é de apenas 4,21 metros, menos 15 cm que o Megane a combustão. A zona vidrada é baixa, com linha de cintura alta, e o tejadilho negro acentua a impressão de baixa altura. As jantes de 20 polegadas destacam-se e há detalhes como os puxadores das portas da frente encastrados, para melhorar a aerodinâmica. Os das portas de trás estão junto do vidro. A vista traseira tem luzes muito finas, unidas por um friso luminoso. O novo Megane termina com a letra E estilizada, para sublinhar que é elétrico. A mala tem uma boa capacidade de 440 litros, mas o acesso é estreito e alto e a chapeleira não levanta o suficiente. Sob o piso há um local para guardar os cabos da bateria. Se por fora este Megane E-Tech elétrico parece quase um concept car que fugiu de um qualquer salão internacional do automóvel, a verdade é que aqui dentro também há algumas originalidades que merecem atenção. A começar pela posição de condução, que é obviamente um pouco mais alta do que no Megane a combustão, porque temos aqui a bateria por baixo. Vantagens para isso, claro, uma melhor visibilidade para a frente, não tanto para trás, porque o vidro é realmente muito baixo, mas temos a vantagem também de que entrar e sair do carro se torna mais fácil com esta posição um pouco mais alta. O volante tem um formato quase quadrado, ou seja, tem a parte de cima e a parte de baixo planas, mas a pega é muito boa e as regulações, tanto em alcance como em altura, são bastante amplas. A alavanca da transmissão está aqui, é uma haste que está na coluna de direção, é muito intuitiva de utilizar e liberta espaço na consola, que é aproveitado para porta-objetos. A Renault diz que tem 7 litros de porta-objetos aqui no interior do Megane. O aspecto do painel de instrumentos pode-se mudar em várias visualizações aqui neste botão View. Elas são todas bastante minimalistas, mas são realmente fáceis de consultar.
De resto, ainda anda aqui este antigo satélite de comando do som da Renault, que foi inventado há uma série de décadas e cujas funções de facto seriam muito mais fáceis de comandar através dos botões ápticos que existem aqui nos braços do volante. Quanto ao ecrã tátil central, ele tem 12 polegadas de diagonal, está colocado na vertical e inclui o Google Assistant, o Google Maps e o Google Store, que funcionam todos muitíssimo bem. Quem é o editor do blog Targa 67? No website targa67.motor24.pt dizem que Francisco Mota estudou engenharia mecânica, mas cedo percebeu que a imprensa especializada de automóveis era a melhor maneira de estar em contacto direto com todas as novidades do mundo automóvel. A organização dos menus podia ser um pouco mais intuitiva, mas tem sempre que elogiar a presença destes botões físicos aqui em rodapé para o comando das funções da climatização. Quanto à percepção de qualidade, há aqui uma certa mistura de sabores, por assim dizer. Temos aqui pele sintética com pespontes em alguns sítios, aplicações em tecido e outras aqui com efeito metálico, que tem realmente bom aspecto, mas também temos muitas áreas com plástico mais duro, que de facto não tem o melhor dos aspectos. O espaço em altura é apenas razoável para um familiar deste segmento, sobretudo em altura, mas já vamos ver como é nos lugares de trás. O acesso é fácil, pois a Renault não cedeu à moda dos tejadilhos coupé. O piso é totalmente plano, mas um pouco alto em relação ao assento, o que deixa as pernas um pouco desapoiadas. O espaço em comprimento não é muito grande, os joelhos não vão muito à larga e colocar os pés sob o banco da frente não é tarefa fácil. A altura disponível também não é muita. Este botão para ligar o motor merecia aqui outro destaque, tanto em termos de desenho como de posicionamento, porque ele fica um pouco oculto, mas vamos começar. Aqui no volante está o botão Multisense, que permite escolher os modos de condução entre o Comfort, Eco, Sport e Perso. Eles são todos um pouco configuráveis, obviamente que o Perso é aquele onde se pode configurar mais coisas. E além disso, mudam também o aspecto tanto do painel de instrumentos como do ecrã central. E comecei aqui precisamente no modo Eco, que se mostra perfeitamente adequado aqui para uma condução em meio urbano. A rapidez do acelerador é mais que suficiente e a resposta é aquela típica dos elétricos, imediata, sem tempo de espera. A intensidade da regeneração nas desacelerações pode regular-se aqui nestas duas patilhas atrás do volante, em 4 níveis diferentes. E na verdade podem ser usadas quase como se fosse reduções numa caixa sequencial. Mesmo no nível mais intenso, o sistema de regeneração não leva o Megane à completa imobilização, portanto não faz o efeito one pedal. O condutor tem sempre que utilizar o travão para parar por completo o Megane. É uma escolha da Renault e que tem um pouco a ver com a facilidade de adaptação de um condutor que nunca guiou um carro elétrico. Mas a verdade é que esses 4 modos de regeneração estão bem calibrados, são úteis e fáceis de utilizar. Quanto à direção, ela está muito assistida, fica muito leve e não tem grande precisão nem grande informação daquilo que as rodas da frente estão a fazer. Ela pode ser regulável, mas as diferenças nessas regulações não são muito grandes. Contudo, tem uma vantagem, que é um raio de viragem de apenas 3,6 metros, o que facilita imenso as manobras. A combinação entre uma suspensão relativamente firme e os pneus de baixo perfil tornam o Megane um pouco duro. Não é que seja demasiado desconfortável, mas a verdade é que as principais irregularidades do piso sentem-se muito bem aqui dentro. No habitual teste de consumos reais do Targa 67, obtive os seguintes resultados. Em cidade, com ar-condicionado desligado, modo Eco ligado e utilizando o melhor possível as patilhas do sistema de regeneração, o consumo foi de 13,5 kWh por cada 100 km. Isto equivale a uma autonomia real em cidade de 445 km. Passando para a autoestrada, o consumo subiu aos 20,4 kWh por cada 100 km, o que reduz a autonomia real para os 294 km.
São bons valores tendo em conta o tamanho da bateria e o peso total de 1624 kg desta versão EV60, curiosamente igual ao peso de um Megane plug-in. O modo Eco está limitado aos 100 km/h até ao ressalto do acelerador. Por isso é preferível passar ao modo Comfort em autoestrada, que nada muda na suspensão. É também preferível descer ao mínimo de regeneração e deixar deslizar o Megane em declives favoráveis. A suspensão trabalha bem os pisos desnivelados. A estabilidade é muito boa, mesmo em mudanças de faixa mais urgentes. A insonorização também está muito bem feita, sobretudo o ruído do rolamento, mais que os silvos aerodinâmicos. O CEO do grupo Renault, Luca Di Meo, diz que este Megane E-Tech elétrico é o GTI dos elétricos. Por isso faz sentido escolhermos aqui uma estrada com algumas curvas um pouco mais exigentes para ver se isso é mesmo assim. Passando aqui ao modo Sport, o acelerador fica claramente mais sensível e a direção também um pouco menos assistida. A Renault anuncia um tempo de 7.4 segundos na aceleração do 0 ao 100 e acelerando aqui completamente a fundo, realmente o Megane E-Tech elétrico avança com bastante decisão. Usando aqui um pouco do acelerador, a entrega de binário às rodas da frente pode gerar um pouco de perdas de tração e um pouco também de torque steer, mas nada realmente muito preocupante. Claro que, como na maioria dos elétricos, a resposta a baixa velocidade é melhor, é mais impressionante do que quando se começa a subir um pouco mais a velocidade. Isto porque tem que haver aqui uma gestão da bateria para ela não acabar demasiado cedo. Também por isso a velocidade máxima está limitada aos 160 km/h. O baixo centro de gravidade e a boa distribuição de pesos de 50% por cada eixo estão aqui ao Megane uma boa estabilidade em curva e um controle muito bom dos movimentos parasitas de carroceria. Além disso, resiste bem à subviragem na entrada em curva, com o SP a entrar na altura certa, sem exageros nem esterismos. Quanto à direção, é aquilo que eu já tinha dito, é rigorosa o suficiente, sem transmitir muito feedback da estrada. Querendo um pouco mais de diversão, é sempre possível provocar a traseira aqui na entrada em curva e colocar a traseira a rodar para ajudar o Megane a fazer a curva. Os travões estão à altura dos acontecimentos, dão bastante confiança, mas é sempre boa prática deixar a regeneração no máximo, sobretudo quando se quer andar um pouco mais depressa. O Renault Megane E-Tech elétrico tem no estilo, na eficiência do motor e da bateria e também um pouco na dinâmica alguns dos seus pontos fortes. Mas a qualidade de alguns materiais no interior e sobretudo a habitabilidade estão longe de ser referências do segmento. Aquilo em que trabalhamos para ser uma referência no seu segmento são os testes do canal de YouTube Targa 67. Por isso não se esqueça de subscrever o canal aqui em baixo, de ativar o sino das notificações e, se gostou, de partilhar também este vídeo. E é tudo, até ao próximo vídeo do Targa 67.